Olá, senhores! Vamos aí com mais uma questãozinha de equilíbrio do corpo extenso que fala o seguinte, ó. Um homem de 60 quilogramas sobe, ô meu pai, sobe por uma escada de 20 quilogramas que está com uma extremidade apoiada no chão e a outra em uma parede, como mostra a figura. O coeficiente de atrito estático entre a parede e a escada é nulo, então não tem atrito lá na parede, ó, para não deixar essa escada escorregar. Por ser também nulo o coeficiente de atrito estático entre o chão e a escada, ou seja, aquela escada ela tende a deslizar, o homem prendeu o pé da escada à parede com um cabo que suporta uma tensão máxima de 800 newtons. Nessas condições, o degrau mais alto possível de ser alcançado pelo homem está a uma altura de... Então, senhores, olha que bacana. Ele quer que a gente determine qual é a altura que esse homem pode chegar aqui, ó, na escada. Vocês concordam que essa altura a gente consegue, junto com a dimensão da escada e a projeção no chão, consegue enxergar um triângulo de 90 graus aqui? E o que ele está pedindo para a gente calcular é essa altura Hzinho. A pergunta do exercício é a altura ali em relação ao chão na escada que ele consegue chegar máxima sem que o cabo lá que aguenta 800 newtons estoure. Tudo bem? Peão, mas como é que eu vou fazer para achar essa altura H? Senhores, nós vamos ter que trabalhar aí com uma semelhança de triângulos. Essa semelhança de triângulos, o outro triângulo vai ser esse daqui, ó. Vou desenhar na cor preta para nós aqui, ó. Esse outro triângulozão. Estão vendo aqui? Esse triângulo grande, ó, eu conheço a base dele e eu conheço a altura dele. Se eu descobrir a base do triângulo amarelinho, uma semelhança de triângulos, a gente acha a altura Hzinho. O problema vai ser achar essa base. Essa base, eu vou dar um nome para ela aqui, ó. Eu vou chamar de X, tudo bem? Então, o que nós queremos encontrar aí é aquele X, para posteriormente, por uma regrinha de 3, uma semelhança de triângulos, achar a altura H na escada. Para isso, nós vamos ter que trabalhar o equilíbrio do corpo extenso. As três equações de equilíbrio, somatória em x, que é igual a zero, somatória em y, que tem que ser igual a zero, e principalmente a que a gente mais trabalha, a somatória de momentos, que também tem que ser igual a zero, certo? Então, olha só. Vamos primeiramente desenhar todas as forças que estão agindo aí? Vem com o tio, ó. Lá no centro da escada, no ponto médio dela, nós vamos ter o peso dessa escada, porque ele falou que ela tem uma massa de 20 kg, né? Então, nós vamos ter o peso da escada. Além de ter o peso da escada, nós vamos ter o peso do homem, ó, que atua aqui bem na direção aí dessa altura H, né? E esse peso aqui é maior até que o peso da escada, pois a massa do homem é de 60 kg. Bom, como ele está apoiado na superfície, perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo, nós vamos ter uma normal. E, como ele está apoiado na parede, perpendicular à superfície da parede, indo da parede para o corpo, para a escada, vou contar colocar um R no meio hoje aí, né? Nós vamos ter a normal, que eu vou chamar de N' para diferenciar da outra normal. Além, é lógico, da força tensora no fio. A tendência dessa escada aqui, ó, ela é escorregar para a esquerda. Ela só não escorrega porque existe uma força tensora nesse fio aqui, ó, que está tensionando, tracionando, né, esse cabo, segurando a escada para nós. Essa é a tração no fio, que é horizontal. Bom, meninos, essas são as forças que nós temos aí. Peão, e os atritos? Os atritos ele pediu para desprezar, né? Ele falou que os coeficientes de atrito são nulos, tanto na parede com a escada, como no chão com a escada. Isso até por esse motivo que tem aquela corda ali tracionando com a força T para nós. Belezinha? Bom, meninos, hoje nesse exercício eu vou mostrar uma técnica diferente para a gente poder calcular momento, tá? Quando a gente pega momento é força vezes braço, ou momento é força vezes distância, essa distância é uma distância que ela tem que ser medida entre a direção da sua força e a mesma direção, só que de uma reta paralela a ela, passando pelo seu polo. Vou repetir. A distância lá do força, momento é força vezes distância. Essa distância é uma distância que é medida entre a força, pega a direção da força, e uma linha paralela a ela,
mesma direção, só que passando pelo polo. Essa distância entre essas duas linhas é o braço que entra na equação para nós. Então aqui nós vamos conseguir trabalhar com o momento sem necessidade de ficar decompondo força ou decompondo as distâncias, tá? Que daria muito trabalho para nós. Então olha o que a gente vai fazer, ó. Primeiro, como eu conheço o peso da escada, o peso do homem e na vertical nós só temos 3 forças, ó, olha lá, na vertical nós temos 3 forças apenas. E eu conheço 2, ó, pera lá. A gente já consegue calcular uma das forças, olha que bacana. Se a gente aplicar aqui que a somatória das forças na direção y vale 0, é quase nunca a gente usa, né, essa relação. Mas agora vai dar para usar, olha que bacana. E eu vou adotar que quem está para cima é positivo, tá? Eu posso adotar quem está para baixo? Lógico que pode. Eu vou adotar para cima. Então, olha só. Usando essa condição de equilíbrio, a segunda condição de equilíbrio, eu vou colocar o N está para cima, então entra positivo, menos o peso do homem, porque o peso do homem está para baixo, aquele pH, menos o peso da escada, porque o peso da escada também está para baixo. E na vertical não tenho mais ninguém atuando, né? Então a somatória de tudo isso tem que ser igual a quanto? Igual a 0. Então nós vamos ficar aqui a normal menos o peso do homem, que é a massa dele 60 vezes a gravidade, que é 10, que dá 600 newtons, e menos o peso da escada, que é a massa dela 20 kg vezes a gravidade, que é 10, dá 200. Tudo isso é igual a 0. Pô, a gente conclui que a nossa normal, menos 600 com menos 200, dá menos 800. Passa para o outro lado, esse 800 negativo, ele fica positivo. Olha lá que bacana, ó. Não é a nossa resposta, tá? Mas vai ajudar a gente sabe o valor da normal. Ah, peão, então pera lá. Se eu trabalhar na horizontal, eu posso falar que N' tem que ter o mesmo valor da tração, T. Perfeito. Porque a somatória em X tem que ser igual a 0 também. Se você falar que o T é positivo, o N' é o mesmo valor, só que negativo. Porém, na horizontal, meninos, a gente não conhece. Aliás, a gente conhece o T, né? O T vale 800 newtons. Ele deu aqui, né? Isso significa que a normal N' também vale 800 newtons. Agora, ó, nós vamos aplicar a somatória dos momentos. Essa aqui que vai ser o problema, olha só. Fazendo que a somatória de todos os momentos aplicados em relação a um polo é sempre igual a 0, quando o corpo está em equilíbrio, né? E adotando o sentido de giro anti-horário como positivo, olha o que nós vamos ter aqui. Primeiro, vamos adotar o nosso polo, tá? Eu vou adotar o polo aqui, senhores, como sendo... Eu vou adotar o polo aqui como sendo nesse ponto aqui, tá? Aqui no apoio no chão. Tudo bem? Peão, mas quanto que vale o N'? O N' nós acabamos de falar. Se nós sabemos que essa tração ela vale no máximo 800 N, e eu vou trabalhar na situação máxima agora para achar a máxima altura, como na horizontal tem que equilibrar, a gente sabe já que o N' também vale 800 newtons, certo ou não? O peso da escada vale 200 newtons. E o peso do homem vale 600 newtons, tudo bem? Só que agora eu vou fazer o seguinte, qual é o braço de cada uma dessas forças? Então olha o que eu falei para vocês. Pega o alinhamento da força N'. Então vamos pegar o alinhamento da força N' aqui, ó. A N' está nessa direção. E nós vamos pegar o mesmo alinhamento paralelo a ela, ó, passando lá pelo polo. A distância, o braço da força N', senhores, é a distância entre essas duas linhas, ou seja, no nosso caso aqui, ó, a distância que eu vou chamar de D'N', vale 3 metros. Tranquilo ou não? Bom, vamos achar outra agora, ó. Já achei o braço da N'. A outra força que nós vamos ter que trabalhar aqui é a força peso da escada. Então vem com o tio, ó. Se eu pegar a direção do peso da escada, tá aqui. E se eu pegar a mesma linha, o mesmo alinhamento paralelo a ele, passando pelo polo, eu percebo que essa distância aqui, ó, é o braço ou a distância da nossa escada. E aí, quanto que vale a distância dessa escada? Vamos pensar. O peso da barra, o peso do corpo não atua no centro de gravidade dele?
O centro de gravidade dele seria dividir a hipotenusa, né, que é a escada, ao meio, portanto, um cateto ao meio, o outro cateto também ao meio, né? Já que esse ponto aqui onde ela está é ponto médio. Então, se eu pegar o cateto de baixo, que é 4 metros, dividir ao meio, sobra 2 metros para cada lado. A mesma coisa nós vamos fazer agora para o peso do homem. Olha que bacana. Se eu pegar o alinhamento do peso do homem, é um alinhamento vertical aqui, ó, e pegar um alinhamento paralelo passando pelo polo, eu percebo que essa distância aqui, que eu vou colocar em amarelo agora, ó, é exatamente o braço da força-peso do homem. Então aqui eu vou colocar essa é a distância do homem. Só que essa distância do homem é exatamente a base do triângulo amarelo aqui, não é? Então eu já vou chamar essa distância, ó, de x. Então olha só, tivemos que fazer um estudo para poder determinar quais são os braços aí de cada um, né? Para ficar mais tranquilo. A partir de agora é aplicar a somatória dos momentos. Vem com o tio. N'. Olha cá, N'. Vou colocar em vermelho o braço de todos aqui para ficar mais fácil de destacar, ó. A escada está aqui. O N' atua no braço da escada, quer dizer, atua na escada, ó, tentando fazer a escada girar no sentido anti-horário. Como eu adotei o sentido anti-horário como referência positiva, então a gente pode falar que o momento gerado pela força N' é positivo. Fechou? Próxima força, peso da escada. Então vou pegar aqui o peso da escada, vamos colocar a escada aqui, ó. O peso da escada, ó, tenta fazer a escada descer, né? Tenta fazer a escada girar no sentido horário. Como o sentido horário é um sentido contrário ao que eu adotei positivo, significa que o momento gerado pelo peso da escada com certeza vai ser negativo, tomando como referência o sentido que eu adotei positivo, certo? Peso do homem. Vamos ver o peso do homem? Olha lá. Aqui está a escada. O homem, na hora que sobe o peso dele, ó, tenta empurrar a escada para baixo, ou seja, tenta fazer ela girar em relação ao ponto de giro lá, ao polo, no sentido horário também. Contrário ao sentido que nós adotamos positivo, né? Então, o momento do peso do homem também será negativo. E aí, a normal e a atração, senhores, elas estão atuando exatamente no polo. O momento gerado por elas, portanto, vale 0. Então, como eu não tenho mais nenhuma força para gerar momento, a somatória desses momentos tem que ser igual a quanto? Igual a 0. Então, vamos colocar aqui, ó, o momento da normal N' vai ser a normal vezes o braço dela, menos o momento da força-peso da escada vai ser o peso da escada, vezes o braço dela, e menos o momento peso do homem, obviamente vai ser o peso, a força-peso do homem, vezes o braço dela. Tudo isso igual a 0. Então, nós vamos ficar aqui, ó, N' nós já vimos que vale na somatória de Fx 800 newtons. O Dn', nós vimos que vale 3 metros, que é a distância entre o ponto de aplicação dela, ó, e o alinhamento que passa lá pelo polo, menos o peso da escada, que vale 200 newtons, vezes o braço da escada, ó, que nós vimos aqui que vale 2 metros, menos o peso do homem, que vale 600 newtons, vezes o braço dele, que é o que a gente quer calcular. É aquela medida x do nosso triângulo, ó, que eu quero determinar. Tudo isso igual a 0. Bom, perceba que dá para dividir todo mundo por 100, né? Então, ó, se eu dividir aqui por 100, vai cortar 2 zeros. Se eu dividir aqui por 100, corta 2 zeros. Se eu dividir aqui por 100, corta 2 zeros. E se eu dividir 0 por 100, continua sendo 0, né? Então, vai ficar 8 vezes 3, que dá 24. 2 vezes 2 vai dar menos 4. E 6 vezes x fica 6x igual a 0. Esse 6x eu vou passar para o outro lado da igualdade, ó. Então, vai ficar 6x e 24 menos 4 dá 20. Portanto, a gente vai descobrir aqui que o nosso x é o 6 que passa dividindo 20, vai ficar 20 dividido por 6. Que dá para simplificar, né? Dividir por 2 em cima e embaixo, fica 10 terços de metro. Porém, eu precisava do x, mas ele ainda não é a nossa resposta. A resposta é a altura h. Mas agora vai ficar mais fácil, porque a gente já viu lá no começo que para achar essa altura h nós vamos fazer uma semelhança de triângulos. Lembra? É o triângulo amarelo com esse triângulo, que agora eu vou colocar em cor vermelha para nós, tá? Com esse triângulo vermelho. Então, bora lá. Eu vou falar que a altura do amarelo, que é o hzinho, que é o que nós estamos querendo,
está para a base do amarelo, que é o x, que nós acabamos de ver que vale 10/3. Assim como a altura do vermelho, que vale 3 metros, está para a base do vermelho, que vale 4. Multiplicando em cruz aqui, ó, nós vamos ficar 4 vezes o Hzinho. Tudo isso igual ao 10/3 vezes 3. Então a gente multiplicou em cruz agora. Olha que bacana. O 3 corta com o 3 e o 4 que está multiplicando passa dividindo. A gente descobre, portanto, que a altura Hzinho máxima que o cara pode subir na escada é 10 dividido por 4, que vale 2,5 metros. Como é teste, esse valor garante para nós aí que a alternativa correta é a alternativa E. Trash esse, hein, meninos? Dá trabalho, hein? Pião, poderia ter escolhido o polo lá em cima? Poderia. E, se você perceber a minha pausa na hora de escolher o polo, eu ia realmente escolher o polo lá em cima, tá? Mas como eu vi que eu queria achar a distância x, e eu ia ter que marcar as distâncias todas em relação ao polo, né? E aí eu ia ter que fazer uma outra conta para descobrir o x, então eu resolvi inverter, porque aí a gente acha o braço do homem sendo exatamente aquela distância x, a base do triângulo amarelo. Foi só por isso, tá? Para fazer ter uma conta a menos para nós aqui. Mas daria certo da mesma forma aí. Beleza, meninos? Grande abraço a todos e até mais.